No jantar de Natal meu filho disse: você não é mais da nossa família, votamos. Mas então o silêncio caiu como uma nevasca densa e cortante sobre a mesa, onde as velas tremeluziam e o cheiro de peru assado se misturava com o gosto amargo das palavras que ele soltou sem sequer abaixar os olhos ou desviar o olhar da taça de vinho que girava entre os dedos dele, como se girar o copo fosse um modo de evitar o peso do que acabara de dizer, e por um instante que pareceu eterno eu senti meu coração parar, não no sentido romântico nem simbólico, mas real, como se o sangue se recusasse a circular, como se as veias congelassem de dor e perplexidade, e eu me perguntei se tinha ouvido direito, se aquilo era uma piada ou um erro ou um delírio passageiro. Então olhei ao redor e vi todos os rostos imóveis, as bocas semicerradas, as mãos paradas, os olhos baixos. Ninguém riu, ninguém protestou, ninguém me defendeu. Então eu entendi que era verdade, que aquilo não era um deslize, era uma decisão tomada, como ele mesmo disse. Uma votação silenciosa feita nas minhas costas, no coração da casa que eu construí tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício, gesto por gesto, que parecia ter sido esquecida na sombra de mágoas que talvez eu nunca tivesse visto, ou que talvez eu mesma tivesse plantado sem perceber. E naquele momento um filme se passou dentro de mim e eu vi o parto dele, vi os olhos dele quando abriu pela primeira vez, vi os passos vacilantes dele, vi as febres altas, as noites em claro, as bronquites, a mochila escolar, o primeiro namoro, o coração partido, o sorriso com aparelho, os sonhos de vestibular. Tudo veio como uma avalanche e me sufocou, porque tudo isso tinha sido por ele, por eles, por aquela mesa, por aquele momento, e ainda assim ele dizia que eu não era mais da família, e isso me destruiu, porque eu já tinha perdido tanto, eu já tinha suportado tanta coisa, eu já tinha ficado quando o pai dele foi embora, dizendo que não aguentava mais a rotina, dizendo que precisava viver outra coisa, e eu fiquei e cuidei. Fui mãe e pai e pilar e chão e teto, e quando precisei dizer não, e quando precisei gritar para ser ouvida, e quando precisei trabalhar dobrado para comprar o que eles queriam, mesmo não podendo, mesmo me desfazendo de coisas minhas, e agora ele ali dizendo com frieza que eu estava fora da família, como se fosse possível deserdar o sangue, como se fosse possível anular o amor que dei, com o coração rasgado e as mãos abertas. E nesse instante eu me levantei com calma, mas com o corpo tremendo por dentro, e disse com voz serena que tudo bem, que se eles tinham votado então a democracia devia ser respeitada, que eu podia aceitar que não era mais parte da família deles se isso era o que eles realmente queriam, mas pedi que antes de eu sair eles ouvissem uma última coisa. E então contei tudo o que guardei durante anos, todas as vezes que abri mão do meu prato para que eles comessem, todas as vezes que vendi roupas minhas para pagar a conta de luz, todas as vezes que chorei no banheiro com a água aberta para que eles não ouvissem, todas as vezes que fingi estar bem para não preocupá-los, todas as vezes que abracei sem ter forças, todas as vezes que fui forte quando tudo o que eu queria era desabar. E então disse que mesmo fora da família, mesmo excluída, mesmo rejeitada, eu ainda os amava, porque amor de mãe não obedece votação, não se apaga com palavras duras nem com decisões injustas. Amor de mãe não tem cláusula de saída, não tem contrato com data de validade, não se desfaz em assembleia. Então eu disse isso tudo e me virei e fui embora devagar, com o som dos talheres batendo de leve, e ninguém disse nada naquele instante, mas dias depois uma batida na porta me acordou de um sono inquieto, e era ele, meu filho, com os olhos inchados e as mãos tremendo, com um papel na mão, dizendo que tinha escrito tudo o que sentia e que agora entendia tudo o que eu era, tudo o que eu fiz, e pediu desculpas e me abraçou e chorou no meu ombro como quando era criança, e disse que tinha votado errado, que tinha se deixado levar por mágoas pequenas, por palavras de outros, por rancores mal resolvidos, e que percebeu que a única coisa que o sustentava ainda era meu amor, que mesmo negado seguia ali intacto. Então eu o abracei e perdoei e não disse nada, porque não era preciso, as palavras já tinham sido ditas demais, e desde então todo o Natal é diferente, não pelo trauma mas pela lembrança do que quase perdemos e do que conseguimos resgatar, porque às vezes o amor precisa ser ferido para que seja reconhecido, e às vezes a família precisa se romper para entender o valor de estar junta. E hoje, quando olho para ele e para os netos e para a mesa cheia, eu penso que talvez aquele Natal tenha sido o mais importante de todos, não pelo que doeu mas pelo que ensinou, porque foi naquele jantar silencioso que ele entendeu quem eu era de verdade, e foi naquele vazio que nasceu o recomeço.
Então, depois daquele abraço silencioso na porta, quando ele disse que tinha votado errado, quando ele me envolveu como se fosse de novo um menino pequeno pedindo colo e eu apenas encostei a mão na nuca dele, senti que ainda havia espaço para reconstruir e recomeçar, porque o amor, mesmo quando ferido, ainda pulsa dentro da gente. Mesmo quando achamos que acabou, ele só está adormecido, esperando o gesto certo, a palavra certa, o silêncio certo para florescer de novo, como acontece com as flores que parecem mortas no inverno, mas ressurgem quando o sol aquece a terra, e os olhos dele, cheios de lágrimas, refletiam toda a dor que ele mesmo sentia por ter me machucado, por ter acreditado em verdades que não eram suas, por ter se deixado influenciar por vozes que não conheciam minha história nem meus sacrifícios. Então ele entrou e sentou-se comigo no sofá e conversamos por horas, ele falando, eu ouvindo, depois eu falando, ele ouvindo, e em cada frase dita um muro caía, em cada verdade revelada uma ponte era construída. Ele me contou das frustrações que guardava, das ausências que sentiu, dos momentos em que achou que eu tinha preferido o trabalho a ele, e eu expliquei que não era preferência, era necessidade, que eu não tinha escolha, que ou eu ia, ou faltava comida na mesa, ou luz em casa, ou água no chuveiro. E ele chorou mais ainda e pediu perdão, não só por aquele Natal, mas por todos os julgamentos silenciosos que fez, e eu disse que já o tinha perdoado antes mesmo dele pedir, porque mãe não guarda rancor, guarda lembranças, e quando vê o filho voltando com o coração aberto, toda mágoa some como fumaça levada pelo vento. E os dias foram passando e ele começou a voltar mais vezes, a trazer os netos, a me incluir de novo nas decisões da casa e me chamar para os aniversários, para as reuniões familiares, para os jantares de domingo, e cada convite era como um remendo no tecido rasgado da nossa relação, e pouco a pouco fui sendo novamente reconhecida, não como uma obrigação, mas como uma presença essencial. E num desses domingos, enquanto eu lavava a louça, ele se aproximou por trás, me abraçou e disse, mãe, você nunca deixou de ser o centro da nossa família, a gente é que se perdeu no caminho. E eu me virei com as mãos molhadas e o abracei de volta e disse que tudo bem, que o importante é que agora ele sabia e que ainda havia tempo para viver o que tinha ficado em branco. E os netos passaram a me chamar toda semana, a me mandar desenhos, a gravar vídeos dizendo que me amavam, e eu os recebia como presentes de Natal diários, e aquilo foi me curando, me preenchendo, me fazendo renascer, porque quando a gente é ferido por quem ama, a dor vem com mais força, mas a cura também vem com mais profundidade. E agora todo dezembro tem um gosto diferente, um cheiro diferente, um brilho novo, porque eles aprenderam e eu também aprendi que mesmo quando parece que tudo está perdido, ainda pode haver volta, ainda pode haver recomeço, ainda pode haver milagre. E naquele Natal seguinte ele chegou antes de todos, me ajudou a montar a árvore, trouxe um enfeite com a frase para a melhor mãe do mundo, e eu chorei ao ver aquele gesto, porque não era o presente, era o reconhecimento, era a presença, era a nova chance que a vida nos dava. E durante o jantar ele fez um brinde e disse, quero pedir perdão diante de todos pelo que disse no Natal passado, porque foi a maior injustiça da minha vida, e também quero agradecer porque só depois disso eu vi de verdade quem minha mãe é e o que ela fez por nós. E todos aplaudiram, alguns choraram, e eu apenas sorri e pensei que sim, aquele era o verdadeiro espírito do Natal, o perdão, o recomeço, o reconhecimento, o amor real, não o que só fala bonito, mas o que sobrevive ao caos, ao erro, à dor, porque amor verdadeiro não depende de acerto, depende de permanência. E eu permaneci mesmo excluída, mesmo ferida, mesmo sozinha, eu permaneci porque o amor me manteve ali, e foi esse amor que nos trouxe de volta à mesa, que nos uniu outra vez. E hoje cada detalhe daquela noite terrível, daquele Natal sombrio, serve como lembrança não do que perdemos, mas do que conseguimos reconstruir, porque quando o coração decide amar, ele encontra um caminho mesmo quando todos votam contra. E hoje, quando olho para a árvore iluminada e vejo meus filhos, meus netos, minha família ao redor, eu só consigo agradecer, porque mesmo tendo sido rejeitada naquele momento, eu fui redescoberta depois com mais força, com mais verdade, com mais luz. E se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração por ter me acompanhado nessa jornada de dor, perdão e renascimento, que essa história possa tocar seu coração e lembrar que o amor verdadeiro resiste às quedas, às mágoas e até às palavras mais duras. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Até a próxima, e que o amor nunca seja votado, mas vivido em